Vivendo pela meditação. Chega um momento na vida de todos aqueles que chegam a Deus, quando a experiência da realização de Deus ocorre. Enquanto seja literalmente verdade que Deus preenche todo o espaço e que onde estamos Deus está, isso tem pouco significado na vida do ser humano comum, porque a atividade de Deus não entra na experiência de ninguém até que Deus tenha sido conscientemente realizado. É uma experiência real e no momento em que ocorre, sabemos que ocorreu. Por causa da pressão da vida humana, entretanto, essa experiência de Deus não permanece uma dispensação permanente. É possível ter a realização de Deus, experimentando assim a graça de Deus, e ainda, 1 ou 2 dias depois, nos encontrarmos levando o mesmo tipo de vida humana de antes, com o mesmo grau de acaso, mudança. Torna-se necessário, portanto, renovar a experiência da realização de Deus, não apenas todos os dias, mas quase todas as horas de todos os dias, porque há uma enorme quantidade de pressão mundial na atmosfera que inconscientemente captamos e à qual nós respondemos inadvertidamente de manhã à noite e da noite à manhã. Mesmo aqueles que estão bem adiantados no caminho espiritual reconhecerão que há momentos em que, sem nenhuma razão conhecida, o medo os agarra, ou quando a dúvida e a incerteza os sobrecarrega. E isso é nada mais, nada menos do que a atividade do pensamento mundial, que se intromete na consciência de cada indivíduo, embora isso seja verdade em um grau muito menor naqueles que permanecem, na medida do possível, na consciência de Deus, isto é, aqueles que aprendem a orar sem cessar. Existem 2 abordagens para a vida, uma em que a vida é vivida pela lei e outra pela graça. A vida vivida ao nível humano, materialista, é difícil na melhor das hipóteses e muitas vezes não apenas difícil, mas para muitos realmente desagradável. É uma vida vivida pela espada, não apenas a espada da guerra, mas também a espada usada nos negócios, a espada da competição acirrada, competição inteligente. E na vida social, a espada da busca de status praticamente a qualquer custo. E no entanto, Cristo Jesus ensinou que aqueles que vivem pela espada morrerão pela espada. Não resistais ao mal. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, olho por olho e dente por dente. Mas eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Para o sentido humano da vida, essas são palavras estranhas, quase impossíveis de serem seguidas por alguns, porque toda a existência humana consiste em resistir ou lutar contra algo, sempre aquele olho por olho. Como pode uma pessoa ir do estado de consciência em que a vida é uma batalha contínua, vivida pela competição e pelos modos e meios às vezes tortuosos da experiência humana, para aquela vida pela graça, em que não há necessidade de pensar no que vamos comer ou no que vamos beber ou com o que vamos estar vestidos? Esse modo de vida é possível? Alguém vive sem pensar, sem lutar ou sem conflitos? Alguém vive sem o uso de força ou poder, puramente pelo Espírito de Deus? Pelo Espírito de Deus? A alquimia da iluminação. Se estudarmos cuidadosamente a vida dos místicos antigos e até mesmo alguns dos mais modernos, não podemos deixar de observar que eles tiveram tantos problemas e ansiedade, tantos infortúnios terrenos, quanto muitos de nós experimentamos, até que, em um dia específico e em uma ocasião específica, eles receberam a iluminação, ou em outras palavras, a experiência direta de Deus. Foi por meio de tal experiência que Gautama se tornou o Buda, o iluminado, e depois dessa experiência ele foi capaz de curar e ensinar a sabedoria espiritual com a qual ele havia sido dotado. Pessoas vinham de toda a Índia para procurá-lo, para aprender com ele, ser curado e receber instruções sobre a vida espiritual. Ele deve ter sido para que a fama de sua iluminação pudesse se espalhar
tanto e tão amplamente que lhe trouxe pessoas de todas as partes daquele vasto subcontinente, procurando participar de sua luz, e tudo isto em um curto espaço de tempo, e sem o benefício de jornais, telefones, televisão ou rádio. A experiência de Jesus Cristo, 500 anos depois, foi sem dúvida ainda mais fenomenal. Aqui estava um homem, nascido de uma linhagem inferior de acordo com o senso humano de valores, um homem que era carpinteiro e um rabino hebreu autorizado a ensinar e pregar nas sinagogas, mas que mais tarde se tornou o Cristo. O que poderia ter causado essa mudança radical de um rabino hebreu itinerante, andando para cima e para baixo na Terra Santa, pregando à beira-mar, para se tornar o Salvador reconhecido do mundo cristão? Uma tremenda transição deve ter ocorrido em sua consciência para tirá-lo do templo, porque do contrário ele teria permanecido como seus companheiros rabinos permanecem, desconhecidos. Mas uma experiência aconteceu dentro dele. De como, quando ou onde não há conhecimento definido. Uma transição aconteceu que fez de Jesus o Cristo, fez dele a luz do mundo, uma luz que não se tornou tênue em quase 2000 anos, embora poucos tenham realmente visto essa luz. Para todas as aparências, Moisés era um indivíduo comum, embora pertencesse a uma camada mais elevada da sociedade do que os outros hebreus de sua época. Mas mesmo assim, era um homem de barro comum e um homem de temperamento irracível. No entanto, esse homem conduziu todo o povo hebreu para fora da escravidão, não apenas mas para um senso religioso mais elevado do que aquele povo jamais havia conhecido. Foi um homem da corte, um hebreu comum, um homem de barro como todos os outros que fizeram isso? Não, Moisés não desempenhou nenhum papel tão significativo até ter tido uma experiência no topo de uma montanha, que talvez nem tenha sido uma montanha real, mas sem dúvida foi o topo de uma montanha de realização espiritual. A partir do momento de sua iluminação, no entanto, ele não era mais um pastor ou um homem de barro. Agora ele se tornou o homem que foi capaz de quebrar o poder dos faraós e tirar todo um povo de seu ambiente, conduzi-lo através de uma das áreas selvagens mais selvagens que se possa imaginar. Supriu todas as necessidades deles. Veja que eles foram alimentados e tinham água, segurança e proteção contra todos os perigos, e ele os levou quase à terra prometida. Elias foi perseguido e finalmente forçado a buscar refúgio no deserto, mas através de sua consciência iluminada, ele também encontrou segurança, proteção e suprimentos sempre à mão onde quer que ele viajasse. Você não vê que esses homens, e há centenas mais dos quais esta mesma história pode ser contada, através de seus momentos de iluminação, foram elevados acima de ser o homem da terra para se tornar aquele homem que tem o seu ser em Cristo, e a partir de então eles ficavam de pé acima da multidão, ensinando, curando e elevando outras pessoas da experiência humana comum para uma dimensão mais elevada de consciência. Cada uma dessas luzes espirituais deu sua luz a milhares de outras pessoas e tornou possível aos apóstolos, discípulos e aqueles que viriam depois deles seguirem em algum grau seus passos e viverem suas vidas também pela graça. Mas então, o que aconteceu? Muitas vezes, dentro de algumas gerações, após esses grandes místicos terem deixado a cena, seus seguidores começaram a desfrutar os efeitos das experiências espirituais de seus professores, em vez de viver na consciência que produziu os frutos do Espírito, e logo eles se perderam mais uma vez em sua materialidade. Uma reviravolta é necessária para despertar o homem para fora de sua inércia. A mente humana, entorpecida pela inércia, não tem vontade de pensar, não quer se disciplinar ou ser disciplinada. É por isso que há tão poucos executivos e tantos funcionários. Só existe um grande médico entre as centenas de medíocres, um grande estadista entre milhares de políticos. A mente humana não quer ser disciplinada, não quer trabalhar ou se apegar a princípios.
prefere seguir uma política de deriva. A fim de sair da indolência característica da mente humana, deve haver uma reviravolta, e uma reviravolta, e uma reviravolta, até que ele vira quem já pertence. Não consideremos esta reviravolta como uma experiência coletiva, mas sim individual. Para você e para mim, haverá uma reviravolta contínua em nossa consciência, até que haja um amanhecer daquela realização espiritual que é necessária. Isso significa que podemos dar um passo à frente e cair 3 passos para trás, que podemos ir em frente e quase alcançar o nosso objetivo, e então cair de volta no pecado, na doença ou carência, ou talvez experimentar tanta afluência material que nos leva ainda mais para trás. Por mais surpreendente que possa parecer, a falta não é nosso pior inimigo, nem a doença. Às vezes, a saúde e prosperidade podem ser muito mais prejudiciais ao nosso progresso espiritual do que a falta e a doença, porque é com saúde e prosperidade que parecemos ser capazes de viver sem Deus. As coisas têm uma maneira de continuar maravilhosamente por si mesmas até que, em seguida, ocorre outra reviravolta. A reviravolta continua até que um dia, por causa de algum pecado em nossa experiência, alguma doença ou carência, em alguns casos porque a saúde e a prosperidade se mostram insatisfatórias, chegamos a esse ponto de nos perguntar: não há algum lugar além deste? Não há algo além disso? Oh, sim, concordamos apressadamente que acreditamos em Deus e sabemos que existe um Deus, embora não sejamos honestos o suficiente para acrescentar: mas só porque eu tenho medo de não acreditar, por medo do que pode acontecer comigo. Mas essa realmente é a situação em muitos casos, até que o impulso interno e às vezes o impulso externo chega e a busca começa. Realmente faz pouca diferença o caminho escolhido quando a busca começa. Uma pessoa pode começar, se for afortunada, com os mais elevados ensinamentos místicos, ou pode começar com o mais pagão dos ensinamentos religiosos e às vezes até com os ensinamentos ateístas. O rótulo não é importante. O que é importante é que ele tenha a intenção e o desejo de encontrar Deus, de realizar Deus. Com isso como objetivo, independentemente de quantas estradas secundárias ou becos sem saída possam haver, finalmente ele atinge o objetivo. É possível falar sobre Deus e pensar sobre Deus, mas isso não traz Deus para nossa experiência, embora possa ser um prelúdio para a experiência. A oração, o pensamento e o falar, mesmo a leitura sobre Deus, não trarão a experiência de Deus. Deus entra em nossa experiência em um momento de silêncio. Esse momento pode durar apenas um centésimo de segundo, se houver tal medida de tempo, ou pode ser um piscar de olhos, mas ninguém pode saber o dia ou a hora em que o Filho do Homem virá. Naquele 1 segundo, quando a mente humana está quieta, a ciência de Deus vem. É aí que a meditação contemplativa desempenha um papel mais importante, porque a prática da meditação nos leva àquele ponto em que a mente pode ficar quieta. Não é realmente possível aquietar a mente humana ou parar sua ação, embora existam inúmeros exercícios e práticas destinadas a realizar isso. Práticas que podem resultar às vezes até mesmo em alguma forma de aberração mental. Viver nas belas passagens da Bíblia e na literatura inspirada que vem do coração, mente e alma dos homens e mulheres realizados por Deus, no entanto, acalma a mente e finalmente a faz parar, mesmo que apenas por 1 segundo ou 1/10 de segundo. E naquele segundo pode vir aquele flash ofuscante. Pode ser um flash tão ofuscante quanto aquele que transformou Saulo de Tarso em São Paulo, ou pode ser um segundo insignificante de luz que nos faz dizer: eu acho que foi isso. Espero que tenha sido, mas se foi tão rapidamente que eu mal fiquei ciente disto. Permanecer na palavra, ler literatura espiritual, ponderar seu significado e meditar sobre ela
nos leva àquela silenciosa quietude interior, aos momentos de paz que nos levam ao período de meditação. E é neste período que a experiência de Deus pode ocorrer. A partir de então, é simples trazê-la de volta, vez após vez, até que, eventualmente, viver nessa vida quadridimensional se torna uma experiência quase contínua. Normalmente, entretanto, por causa da indolência e inércia da mente humana, o estudante não fará a única coisa necessária para se manter no caminho, até que este momento de transição acontecer a uma pessoa, exceto o que acontece dentro de sua consciência. Portanto, para o estudante espiritual, deve haver sempre uma atividade de verdade na consciência. Lembre-se desta declaração, porque é importante e vital para o progresso espiritual. Deve haver sempre uma atividade da verdade na consciência. Se a verdade não é mantida ativamente na consciência, a vida se torna uma futilidade, uma espera para que algo aconteça. O tão longo e esperado despertar espiritual, o que muitas pessoas desejam, mas para o qual não fazem nenhum esforço para realizá-lo, não acontece, exceto talvez uma vez em 100 anos, ou possivelmente para uma em 1 milhão de pessoas, e mesmo assim, como sabemos pela história de muitos a quem isso teria acontecido, é de nenhum valor, porque veio inesperadamente, sem compreensão e sem qualquer ideia ou conhecimento de como recapturá-lo. Mantenha a verdade ativa na consciência. Se mantivermos a verdade conscientemente ativa em nossa consciência, no entanto, finalmente chegaremos a um lugar onde a atividade da verdade virá à nossa consciência por sua própria vontade, e então, depois disso, seremos alimentados por ela em vez de alimentar nossa mente com ela. Nos encontraremos despertando de manhã e conscientemente lembrando: este é o dia que o Senhor fez, este é o dia de Deus, e a função de Deus é estar comigo para me guiar, liderar, direcionar, apoiar, manter e me alimentar. Tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Agora minha mente está fixada em Deus e reconheço Deus em todos os meus caminhos. Eu reconheço Deus como a presença divina deste dia. Eu reconheço Deus como aquele que nos dá nossa luz do sol, nossa chuva, nossa comida, nossas invenções, arte, literatura e música. Eu reconheço Deus como a fonte de tudo que existe. No café da manhã, novamente, vem o reconhecimento. O Senhor realmente pôs uma mesa diante de mim e reconheço Deus como a fonte do alimento que como. Ao sair de casa para os negócios ou qualquer que seja a atividade, em vez de apenas sair pela porta, a verdade deve novamente se tornar ativa na consciência e devemos perceber: Ele vai antes de mim para fazer os lugares tortos retos. Hoje, Ele realiza aquilo que me é dado fazer. Pessoa que me diz respeito. Sim, mesmo se eu caminhar pelo mais profundo dos vales, Ele estará comigo. Não temerei nenhum mal, nenhuma infecção, contágio ou acidente. Não temerei mal algum, porque a sua presença está comigo. Problemas de negócios, problemas domésticos, problemas familiares, estes, como os pobres, são sempre uma parte da experiência humana, mas sempre há uma verdade espiritual com a qual podemos atendê-los. Por exemplo, existem pessoas em nossa vida social e empresarial ou em nossa vida profissional com quem não somos compatíveis, e torna-se nossa função lembrar que Deus é tanto a vida desses indivíduos como Deus é a nossa vida, e Deus é tanto a mente, a alma e o amor desses indivíduos como Deus é a nossa vida, nossa mente, o amor desses indivíduos como Deus é a nossa vida, nossa mente e alma. Somos um em Cristo, não dois. Não há ocasião em qualquer hora do dia em que as Escrituras não tenham fornecido uma verdade espiritual que possa ser nossa carne, vinho, pão e água, nossa rocha, nossa fortaleza e nosso alicerce.
Sempre podemos encontrar refúgio de qualquer fase de discórdia na fortaleza que é a palavra de Deus. E sempre podemos descansar seguros em um alicerce que é construído na palavra de Deus. O grau em que a verdade é mantida ativa na consciência determina não apenas o grau de nossa iluminação espiritual final, mas o tempo dela. Pode ser amanhã, na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano, mas esse momento nós determinamos ativa em nossa consciência, por 1 hora no domingo, 1 hora todos os dias, 2 ou 3 minutos em cada hora do dia, ou finalmente com quase cada respiração que respiramos. É possível orar sem cessar se conhecermos as passagens inspiradas das Escrituras e as dos escritos místicos ou metafísicos, se estivermos dispostos a nos lembrar de aplicá-las e, acima de tudo, se formos capazes de superar a inércia da mente humana. Semear as sementes da verdade em estações de abundância. Isso exige concentração e dedicação para lembrar de não pular da cama pela manhã sem antes dedicar alguns minutos à realização consciente dessas verdades. É preciso muita prática antes de poder sentar-se para tomar o café da manhã, sem esquecer de perceber a fonte da comida na medida de abundância e fartura, mas nunca se sabe quando poderá ser no deserto. Mas onde e como for posta, o mesmo princípio que pode fornecer uma mesa em meio a uma abundância presente, também pode fornecê-lo no deserto, se, mas somente se, tivermos aprendido a permanecer na palavra. É possível experimentar muita discórdia ou desarmonia se estivermos permanecendo na percepção de que Deus está mais perto de nós do que a respiração, que o lugar em que estamos é um solo sagrado, ou que, se fizermos nossa cama no inferno, mesmo lá Deus está? Mas pensem agora na disciplina necessária para permanecer nessas declarações quando não precisamos delas e quando tudo está indo bem. Infelizmente, muitas vezes não nos damos ao trabalho de lembrar dessas garantias, precisamos delas e quando tudo está indo bem. Infelizmente, muitas vezes não nos damos ao trabalho de lembrar dessas garantias quando não temos necessidades delas. Quem precisa pensar em Deus no meio dele quando está andando pela avenida em um dia de sol forte e quando a pior coisa que pode acontecer é um pouco de chuva ou sol líquido? Mas se nos lembrássemos nessas caminhadas que se subirmos ao céu onde estamos agora, Deus está conosco, e que se por acaso formos chamados a caminhar nas profundezas do inferno, Ele estará lá. Então, quando essas experiências desagradáveis surgirem, a consciência estará alerta e pronta para responder com: não temas, eu estou no meio de você e eu sou o poder. Todas essas verdades espirituais, Bíblia dando uma lei para nós, enraizando-se na consciência. Gosto de me referir a essas declarações metafísicas e espirituais como sementes da verdade que colocamos em nossa consciência em nossas estações de abundância. É então que elas se enraizam e crescem e eventualmente se tornam frutos na época em que precisamos de frutos, ou seja, quando precisamos da palavra. Além disso, o próprio ato de manter nossa consciência cheia de verdade tende a acalmar qualquer medo ou dúvida interior que possa surgir. Não é que você ou eu tenhamos medo de alguma coisa ou de alguém, mas, no entanto, há momentos em que nutrimos o medo por uma razão ou outra, embora na verdade esse medo não tenha nada a ver com você ou comigo. É algo universal na atmosfera e o mundo inteiro está cheio de medo. Medo de que a inflação está cheio de medo. Medo de que a inflação vá destruir os investimentos, medo do desemprego, medo de doenças, epidemia e desastre. O medo é agora, como sempre, uma das experiências emocionais mais devastadoras do mundo humano, e a menos que uma defesa espiritual tenha sido construída dentro de nós, esses medos se traduzirão para nós como experiências discordantes.
A terra está cheia de pecado, doença, morte, falta e limitação. A promessa, no entanto, é que eles não chegarão perto de nossa morada, mas somente se nossa morada estiver em Deus. Pecado, doença, morte, falta e limitação não podem alcançar Deus. E aqueles que estão ocultos com Cristo em Deus, aqueles que vivem, se movem e têm seu ser na verdade, são os que estão imunes. E se não totalmente imunes, pelo menos imunes a 80% ou 90% dos problemas do mundo. Depois de um período de manutenção consistente dessas verdades na consciência, nos encontramos estabelecidos num estado verdadeiro de paz. Nenhum medo está entrando, não há preocupação com o amanhã e estamos ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Nesse momento de silêncio, quietude e paz, vem uma realização da presença de Deus, que embora possa durar apenas por uma fração de segundo, sabemos que foi a experiência de Deus. Esses períodos de comunhão com Deus se prolongam. Às vezes parece que meditamos apenas 5 minutos, mas quando olhamos para o relógio descobrimos que uma hora inteira se passou. Então, entendemos porque, quando Jesus estava no deserto, ele ficou faminto. Ele provavelmente já havia meditado por vários dias e antes de ter qualquer pensamento sobre comida. Deus deve ser experimentado. Enquanto Deus for apenas algo para se pensar ou falar, é semelhante a uma mera conversa sobre qualquer assunto. Por exemplo, Victoria Falls, na África, com sua tremenda extensão, o estrondo da água conforme ela cai e a grandeza inimaginável da paisagem circundante, é um assunto interessante para uma conversa. Mas quando se termina de falar sobre ela, ainda não se experimentou imagem na mente, e uma imagem muito inadequada quando comparada com a realidade. Assim é com Deus. Enquanto estivermos falando sobre Deus, pensando sobre Deus ou lendo sobre Deus, tudo é muito bonito, mas Deus ainda está a 1 milhão de milhas de distância, apenas uma imagem em um pensamento, uma ideia, mas não uma experiência. É quando terminamos de falar, de pensar e de ler, estamos naquele momento de quietude interior que a experiência vem. Então, entendemos o que significa não viver pela lei, mas pela graça. Quando a graça nos toca, não pensamos mais em nossa vida e ainda assim, coisas maravilhosas estão acontecendo em nossas vidas. Coisas que vêm a nós como um presente de Deus e percebemos. Isto é algo que eu não tive nada a ver e por isso deve ser um puro presente de Deus. Vivendo nesse estado de meditação e retornando a ele 1 dúzia de vezes ao dia para nos estabelecermos nessa paz interior, a graça de Deus flui para nós e por sua vez de nós para abençoar os outros e sempre sem esforço, sem contendas e sem luta.